vai falar conosco. Diz assim, 1 Timóteo 1,19. Queria que você prestasse bem atenção, tá? Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Repita comigo, naufrágio na fé, tá? Em outra tradução, na linguagem de hoje, né? Existem várias, mas eu peguei a linguagem de hoje, diz mais ou menos assim, ó. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência, e isso tem causado destruição da sua fé. Tá? Acrescenta algumas coisas, mas é praticamente uma interpretação do primeiro versículo. Tá? Mas eu queria pegar essa partezinha final como tema para a nossa mensagem nessa noite, nosso sermão, que é naufrágio na fé. Tá? Então, coloque aí, naufrágio na fé, tá bom? Todos nós sabemos que naufrágio, quando a gente fala de naufrágio, estamos falando, a gente pode pegar para nossa mente assimilar, né? Os grandes naufrágios de navios que afundaram. E eu estava estudando, vendo, né, as grandes tragédias de grandes navios, várias causas possíveis levam um navio a afundar, por mais que ele seja bem construído, bem planejado, mas a grande verdade é que muitos acabam, às vezes, acontecendo um acidente e aí esses navios acabam afundando, né, naufragando. E pesquisei no Brasil, não sei se vocês sabem, mas para título do nosso conhecimento, aconteceu um dos maiores tragédias da história brasileira, que já tem quase 100 anos de histórias, que aconteceu lá no litoral norte de São Paulo, onde deixou 477 pessoas mortas, né? E não é nada comparado ao Titanic, que é o famoso, mas que não é o maior, tá? Tá ali. Mas a grande verdade é que naufrágio acontece com grandes embarcações, com grandes navios, por mais que sejam, como eu disse, que construídos com materiais de primeira, com mão de obras de primeira qualidade, mas a grande verdade é que esses navios, eles acabam afundando. E nem sempre a culpa é do navio, né? Nem sempre. E nesse texto aqui, onde Paulo fala sobre isso, depois você pode ler na sua casa, Paulo fala sobre o naufrágio da fé. E a pergunta que eu levanto nessa noite para a gente desenvolver esse texto: é possível um cristão perder a fé? Será que eu e você, nós, como cristão, poderemos perder a fé? Será que depois da gente provar tantas coisas maravilhosas, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus, né? Que lembra daquele primeiro encontro que teve com Deus, aquela paixão, algo extraordinário aconteceu, aquela chama foi acesa, mas aí os anos passam, e aí a grande verdade é que alguns acabam perdendo a fé. O que significa naufrágio na fé? E aí, como evitar iceberg, que são aqueles gelos que ficam escondidos, só a pontinha de fora, mas lá na parte submersa, pode levar a um naufrágio na fé, tá? Então o texto que a gente leu aqui nessa noite, ele nos permite levantar algumas teses e algumas observações para o nosso entendimento. E esse sermão, ele vai caminhar nesse seguinte caminho, para que vocês possam entender. E com a ajuda do Espírito Santo, claro, expor e explicar em um primeiro momento os causadores de naufrágio. Você precisa entender que existe causadores de naufrágio. Nem sempre a culpa é nossa, mas existe algumas coisas que nos levam a afundar, tá? Que causa afundamento.
que causa às vezes rompimento na estrutura, né? Que leva qualquer ser humano, qualquer embarcação, e aqui eu estou falando de embarcação espiritual, caminhada cristã, leva a pessoa às vezes a afundar. E num segundo momento, num segundo tempo dessa mensagem, eu quero sugerir alguns passos necessários para nos proteger de eventuais naufrágios. Existe um dizer, eu não sei de quem é, que existe maneiras de se aprender. Você aprende com a experiência dos outros, que é a mais sábia, porque aí você evita danos, e aprende também com as suas próprias experiências. E essa é um pouco mais dolorosa, mas é a mais salutar, digamos assim, tá? Então, no primeiro momento desse ponto, eu quero dizer assim, quais são os causadores dos naufrágios na fé? E aí tem muito, irmãos, mas como o nosso tempo, os irmãos sabem que é muito curto, não dá tempo a gente comentar aqui, eu vou listar apenas alguns. E aí, o primeiro causador de qualquer naufrágio de uma fé chama-se processo, né? Processo. Quando eu falo de processo, não estou falando de processo jurídico, processo essas coisas, mas processo do tempo das coisas acontecer. E quando há um rompimento no processo, dos acontecimentos de uma forma salutar, de uma forma progressiva, a tendência de qualquer plano, de qualquer relacionamento, de qualquer estrutura se afundar, a naufragar. Quando a gente fala de processo, Paulo vai dizer no primeiro versículo ali, até a vírgula, se você pegar, conservando a fé. Quando ele fala conservar a fé, ele está se referindo a um processo, né? Ele está se referindo a um tempo. E esse conservar a fé, para que vocês possam entender, ele pode ser entendido com vários sinônimos, vários significados. Um de vários significa cuidar, guardar, lembrar, manter, perseverar, proteger, recordar, reter, reviver e sustentar. Tudo isso está dentro do termo conservando a fé, processo. E nós somos uma sociedade que, infelizmente, irmãos, nós não gostamos de processo. Nós somos a sociedade, como diz depois da Segunda Guerra Mundial, um autor, sociedade líquidas. A sociedade mais forte era a sociedade que era antes da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, criou-se uma sociedade líquidas, de relacionamentos apenas de conexão, onde as amizades estão conectadas apenas em conexões de redes. E é fácil trocar uma amizade, é fácil trocar um relacionamento. E por outro lado, nós somos uma sociedade também que não gostamos de demora. Você vai numa lanchonete, e aí se a lanchonete demorar às vezes 30 minutos para preparar um lanche, você já quer cancelar o pedido. Somos uma sociedade que gostamos das coisas instantâneas, do rápido, né? E quando nós não respeitamos essa questão do processo, a tendência de qualquer planejamento, qualquer plano, qualquer projeto, a tendência é de afundar. Vai afundar. Porque não é construído com o tempo. A pessoa cortou um atalho. A pessoa bulou alguma maneira de chegar a um resultado mais rápido. As pessoas não querem mais entrar em uma faculdade, demorar 4, 6 anos estudando. As pessoas querem uma faculdade para ontem. A prova disso que você der uma pesquisada ali na internet, você vai ver lá, pós-graduação, 2 meses, 3 meses, faculdade num ano, opa, todo mundo está aderindo a isso. Por quê? Porque as pessoas não gostam de processo. E o processo ele é importante no resultado final. Ele é importante no resultado final.
no decorrer dele, a gente vai ganhando confiança. Vamos nos tornando mais seguros, né? Com mais superação de medos e angústias. Amadurecemos a ideias, sentimentos. Um relacionamento que a moça conheceu o rapaz hoje e amanhã já se entrega e entra em um casamento. Ela não passou por um processo. Eles vão enfrentar um processo e, se não tiver paciência, separa, divórcio. Porque as pessoas não querem experimentar, crescer. Mas a gente precisa entender que nós crescemos e somos lapidados, cortados às vezes, né? Onde essas podas, onde essas podação, onde esses cortes no caminhar do processo vai gerar em nós uma estrutura forte. Uma pessoa que tem um passado de um sofrimento e ela superou aquele sofrimento, ela é uma pessoa forte. Ela é uma pessoa que supera a pressão. Ela é uma pessoa que não se abala com qualquer cara feia, com qualquer não. Por que a sociedade hoje, nossos filhos, e a maioria de algumas pessoas estão entrando em colapso, irmãos, querendo tirar a vida? Porque muitas às vezes não passou por um processo, não enfrentaram. Mas alguma geração atrás aí que trabalhou, que sofreu, que padeceu, ele foi esculpido, ele foi lapidado. E eu quero nessa noite falar de alguns exemplos de pessoas que não respeitaram o processo. Sabe, que cortaram o atalho. Temos o exemplo de Moisés. Moisés, quando entendeu que ele seria o libertador dos filhos de Israel, Moisés sai no campo. E quando Moisés chega no campo, ele vê um egípcio matando um judeu escravo. Ele se levanta ali com aquela chamada, com aquele desejo de ser um libertador do povo. Ele vai lá, mata o egípcio. E aí os irmãos sabem a história que aconteceu com Moisés. Moisés vai para onde? Lá para o deserto. E depois, 40 anos depois, Deus intervém de novo na vida de Moisés e fala assim: Moisés, eu tenho um chamado na tua vida. Só que aí eu entendo, eu compreendo, eu quero passar isso para vocês, que quando nós não respeitamos o processo, Deus vai nos esvaziar de nossas expectativas. Algumas frustrações serão criadas ao longo da nossa caminhada. Sonhos e projetos serão desconstruídos. Serão guardados muitas vezes na sala do esquecimento, até mesmo na sala, perderemos até mesmo a esperança. Mas não se abale não, porque é quando as coisas parecem que não vai acontecer que acontece. Sabe por quê? Porque é nesse momento que você está preparado para aquilo que Deus tem para colocar na sua vida, na minha vida e na nossa vida. Às vezes nós somos tão ingênuos, tão imaturos. Como eu digo, a gente não quer. Moisés tinha um ímpeto, Moisés tinha uma força. Moisés era, segundo Flávio Joséfo, não é a Bíblia, é Flávio Joséfo, um autor judeu, ele diz que Moisés era um cara preparadíssimo. Eu creio que Moisés seja um cara preparadíssimo. Foi na arte de guerra, na arte de arquitetura, de engenharia, de um monte de coisa. Ele foi preparado. Matemática, ele era um cara preparado. Só que Moisés não respeitou o processo de Deus. Porque, irmãos, a gente precisa entender: não se constrói nada se não respeitar o processo. Não é você. Quando você entra num relacionamento, não é você que vai mudar outra pessoa. Não é você que vai fazer outra pessoa feliz. Não é você, não sou eu, não somos nós que iremos arrebentar. Pelo contrário, às vezes nós iremos quebrar a cara, né? Iremos sofrer consequências. Um outro homem, e os irmãos conhecem muito bem, que respeitou o processo, foi Abraão. Abraão e Sara. Deus fez uma promessa maravilhosa para Abraão. Só que Abraão e Sara tinham planos. E o plano é: vamos ajudar Deus concluir o plano dele, porque Deus não está demorando demais. E foram querer ajudar Deus. Não queira ajudar Deus. Não queira ajudar Deus. Sabe,
Às vezes muitas pessoas não conseguem entender, mas eu tenho medo de me aproximar de pessoas, para ajudar pessoas que estão em um processo, porque às vezes eu posso interromper a obra de Deus na vida daquela pessoa. Eu posso interromper. Às vezes aquela pessoa está num processo de construção, Deus está tratando com ela, Deus está lidando com ela, Deus está às vezes desconstruindo, às vezes está construindo, às vezes desmascarando, às vezes projetando algo na vida dela. Mas aí a gente chega às vezes com aquele coração amoroso, né? Vamos ajudar, vamos socorrer, mas pense, ligue a tua luzinha de amarela quando você chegar perto de uma pessoa e aí você vê que pergunta para Deus: Deus, eu posso ajudar? Posso entrar? O Senhor quer trabalhar na vida dessa pessoa. E aí Sara e Abraão fizeram um plano perfeito. Deracá, os irmãos sabem, virou a tragédia que virou hoje. Agora alguns exemplos de pessoas que esperaram o processo. E aí você pode ler na sua casa, 1 Samuel capítulo 24. Uma certa feita, Davi foi ungido rei de Israel. E aí quando Davi foi ungido rei de Israel, Saul começou a perseguir Davi. 1 Samuel 24. Começou a perseguir Davi. E Davi fugiu. E um belo dia Saul, perseguindo Davi, entrou em uma caverna para aliviar. Os irmãos entendem, naquele tempo não tinha banheiro. Era, para se aliviar. Agora imagina a cena, irmãos. Saul lá, na caverna escura. Quem é que estava atrás de Saul ali, nos escuros escondido? Davi e o exército de Davi. E aí uns homens chegaram para Davi e falaram: Davi, Deus entregou, olha só. Deus entregou, Davi, os teus inimigos às tuas mãos. Olha os profetas, né? Tinha até uma palavra de profecia. Deus entregou nas tuas mãos, Davi, vai lá, mata. Acaba com esse negócio de uma vez, acaba essa luta de ficarmos fugindo. Mas sabe qual foi a resposta de Davi? Ele falou: não, eu não vou estender minhas mãos contra o ungido do Senhor, o ungido do Senhor. Ele vai morrer pela espada dos filisteus, pela espada dos inimigos, mas não pela minha espada. E isso é uma pessoa que respeita o quê? Processo. Davi foi o maior rei de Israel, mas porque ele respeitou o processo, o tempo, na hora certa, no momento certo. A gente chega a 46 anos, 47, e a gente começa a dizer assim: se eu tiver essa mentalidade que eu tenho hoje e a força da minha juventude, muitas coisas a gente teria evitado. Mas por que chegamos a essa conclusão? Chegamos a essa conclusão porque chama-se amadurecimento do processo. Estamos amadurecidos pelas lutas, provações que passamos, e aí temos chegado no processo. Agora, a segunda causador, irmãos, de naufrágio da fé, chama-se raiz de amargura. É quando Paulo diz lá no 1 Timóteo, uma boa consciência. O que nos afunda são os nossos pensamentos. O que nos afunda é a nossa alma. Uma alma trabalhada, uma alma curada, uma alma sadia, uma alma restaurada, uma alma, bem com Deus, com a consciência boa, ela não afunda. Mas quando essa consciência, Paulo vai falar assim, uma boa consciência, e aí Paulo está dizendo de sujeiras que pode agrupar, que pode agregar, que pode grudar, assim como um carrapicho, a gente está andando e passa aquele espinho, aquele carrapicho vem na nossa roupa, alguma coisa pode grudar em nossa alma, consciência, alma. E aí tem um que é para acabar, chama-se raiz de amargura. E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque é fácil surgir a amargura, sim ou não? Sim. Surge a amargura dentro de casa.
Há pessoas que estão amarguradas com o próprio cônjuge. Palavras que foram faladas. E é lá no ambiente familiar, onde nós estamos muitas vezes, fomos criados, gerados, que surgem as maiores amarguras de nossa vida. É lá que a gente vai ouvir palavras que vão construir, que vão forjar, que vão lapidar, que vão refletir que tipo de pessoas eu vou ser no futuro. É lá. E é lá que muitas vezes meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, meu avô, seja lá parente, vai atacar. É lá que vai surgir palavras de ofensa. É lá que vai surgir todo tipo de palavrão. Tipo, você não presta, né? Você é um idiota, uma idiota. Você não faz nada direito. É lá que nós seremos afligidos. É lá que a seta, que a flecha, que a bala da amargura vai nos atingir. É lá. E às vezes a gente não pode fazer nada. Às vezes a gente tem que ouvir, mas aí nós precisamos tomar muito cuidado. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Ele vai dizer mais ou menos assim, Hebreus 12, 15. Que nós devemos ter cuidado. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Não é que ninguém vai me privar. Preste atenção, irmãos. Alguém pode falar mal de mim, alguém pode me ofender, alguém pode falar tudo o que quiser contra mim. Essa pessoa não vai me afetar o meu relacionamento com Deus. Mas se aquilo atingir a minha alma, e eu criar uma raiz de amargura dentro de mim, aí ele fala assim, que ninguém se prive. Aí já está falando uma coisa, um pronome aqui, o que? Possessivo, pessoal, referente à pessoa nós. Né? Ninguém se prive. De que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos sejam contaminados. O que o autor dos Hebreus está dizendo? Que nós devemos tomar cuidado com amargura. Uma pessoa amargurada, irmãos, é fácil identificar. E uma pessoa amargurada, e amargura nada mais é do que isso aqui, um sentimento de desconfiança, que resulta em um ressentimento intenso, em hostilidade com os outros. Uma pessoa que destila, que solta, que libera, né? Que profere, que sai cheio, amargurada, o cheiro dela é nítido em qualquer ambiente. Ele não consegue se dar bem com ninguém, nem em casa, nem na rua, nem no trabalho, nem onde for, porque ele está com uma raiz de amargura dentro do coração dele. Entenda que está lá dentro, é no íntimo da pessoa. E aí a Bíblia, ela vai nos seguindo com algumas ilustrações. Efésios capítulo 4, 31, 32 vai dizer assim, Efésios 4, 31, 32, livre-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, eu estou gritando, né? Blasfemia e toda malícia sejam tirados dentre vós. 32. Antes sedes um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoa o quê? Em Cristo. Paulo vai dizer que a amargura é um veneno que contamina qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento. Você não consegue se dar bem com seu pai, você não consegue se dar bem com sua mãe, você não consegue se dar bem com o seu filho, você não consegue se dar bem, né? Você fica reproduzindo e vai reproduzindo porque há algo dentro de você. Na sua consciência, no seu subconsciente, está agrupado. E aí vem, irmãos, e aí você tem que fazer uma leitura. Não é que você é mal, não é que eu sou mal, não é que nós somos mal. Aí é algo que está dentro de nós, prejudicando a nossa vida. E aí o segredo que Paulo vai dizer para a gente se livrar dessa amargura é a gente perdoar.
Não existe outro remédio. Ser benignos, complacente, misericordioso, perdoando uns aos outros, até mesmo eles suportando-vos. Em algumas traduções, em alguns textos, os outros. Então como é que você vai vencer a amargura? Perdoando, suportando, amando, sendo misericordioso. E eu queria falar alguns efeitos da amargura. O que ela causa? Eu vou só contar a história, mas está lá em Mateus 18, 23 e 35, para vocês verem o efeito e o que ela provoca na nossa vida. Mateus 18, 23 até o 35, diz que os discípulos perguntaram: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar os meus irmãos? E aí Jesus contou uma parábola, uma história, disse: olha, um servo tinha uma dívida de 1 milhão. E aí um dia chegou para o seu credor, para aquele devia, e falou assim: olha, eu não tenho como pagar. Por favor, tenha misericórdia de mim. Tudo eu vou te pagar. E aquele servo, aquele credor, movido de compaixão, diz que se compadeceu daquele homem, teve misericórdia. Sabe, irmãos, às vezes você não tem misericórdia daquela pessoa que pegou aquele dinheiro emprestado de você, e até hoje você fica remoendo. Que foi? remoendo, dizendo que aquele infeliz vai pagar, aquele incesto vai... Perdoa, irmãos. Perdoa a dívida. É melhor para você, você vai ficar menos problema. Ele disse: olha, eu vou te pagar tudo. Não, vou fazer o seguinte, tá perdoado. É 1 milhão não é nada. 1 milhão nem faz cosca, tá perdoado. E quando ele saiu dali, uma outra pessoa que devia para ele, falou assim: aí você me deve 100 mil reais, irmãos. O que é 100 mil reais? Qualquer um tem na conta bancária, né? 100 mil reais. E ele falou assim: Senhor, olha, eu não tenho com que pagar. Não, de jeito nenhum. Falou: não, você tem que me pagar. Você precisa me pagar. E aí começou a sufocar, como os irmãos vêem no texto ali, oprimir, assim: você vai me pagar. Você, com o último centavo, você vai me pagar. E ele falou assim: Senhor, tenha misericórdia, se humilhou, pediu perdão, perdoou, mas ele não perdoou. E jogou aquele homem numa prisão, até que pagasse o quê? A dívida. E aí alguém viu a cena, correu para o médico e falou assim: você sabe aquele cara que saiu daqui que devia 1 milhão para você? Ele fez isso. Ah, chama ele aqui. E aí, quando ele chamou, ele diz assim, e é isso que dói o coração, irmãos. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe o quê? Servo malvado. Por que você foi malvado, servo? Eu não te perdoei aquela dívida. Eu não te perdoei, você me devia 1 milhão. E eu te perdoei. Você me suplicou, você se humilhou, eu perdoei você. E agora teu próximo ali devia apenas 100 mil. Não devia você usar a mesma exemplo? Querido, se nós não sabemos perdoar as ofertas de 100 mil, é porque nós esquecemos que nós devíamos 1 milhão. E aí, nós receberemos naquele dia o título de servo o quê? Servo malvado. Se você não perdoar teu pai que te abandonou, que te deixou, que te feriu, sei lá, tua mãe. Se você não perdoar aquele irmão, aquela irmã que falou alguma coisa para você, ou aquela pessoa que pegou um dinheiro de você, e você não perdoou, você não vai perdoar. Você vai morrer rancoroso, amargurado com aquela... Pensa, servo malvado. Não deveria tu ter perdoado, porque eu perdoei uma dívida de 1 milhão. Isso, queridos, afunda qualquer embarcação. Se ou não, uma mulher amargurada vai produzir um relacionamento doentio, um marido doentio. Ela vai soltar veneno. Um homem amargurado, com a raiz de amargura no coração dele, ele vai jogar veneno para qualquer lado. Um filho amargurado, ele vai envenenar o ambiente familiar. Os maiores índices de rebeldia entre jovens são de famílias que tiveram problema de divórcios. E aí os filhos não conseguem processar
E aí entra em todo tipo de quê? Por causa da raiz de amargura. Eu conheci uma mulher, já contei isso aqui. Chegou um dia para mim e falou: pastor, não consigo sentir a presença de Deus. As pessoas sentem a presença de Deus. Eu vejo que as pessoas estão sentindo, mas eu não. E aí eu falei: vamos fazer uma regressão, né? Brincadeira, irmãos. Um mapeamento. Vamos vasculhar o baú. Vamos tirar a sujeira dali. Porque precisa, irmãos. Às vezes a gente precisa vasculhar o baú. Fizemos aquele caminhar histórico na vida dela. O marido havia traído, abandonado. E aí a raiz de amargura estava onde? Não vai sentir a presença de Deus, querido. Não vai prosperar. Não vai crescer. Não progride. Nada dá certo. Tudo afunda. E às vezes o problema está em algo dentro de nós. E aí a gente se pergunta: mas por que, Deus? Por que eu não sou curada? Por que eu sinto isso? Por que tem tanto problema na minha vida? Por que, Deus? Reflete. Entra na tua embarcação nessa noite e começa a vasculhar o teu coração. Faz como o salmista: sonda-me, Deus, e vê se há algo em mim ruim. Queridos, não podemos sentir vergonhas de reconhecer nossas falhas. Ou nós estamos em um lugar que ninguém é perfeito aqui. Mas o que nós não podemos continuar com relacionamentos doentios. Cônjuges doentios, filhos doentios, com raiz de amargura. Igreja doentia por causa não de perdão, falta de perdão. E eu preciso falar isso aqui, nesse púlpito aqui, porque eu não tenho, às vezes, para alguém eu tenho algumas aproximação, consigo falar, mas eu preciso falar isso aqui. Olha o que tem na tua consciência, examina, vê se a raiz de amargura não está te afundando. Eu quero propor agora, sugerir alguns passos necessários para nos proteger de eventuais naufrágios, para que a tua embarcação não se afunde. E eu queria que você pegasse essa frase: você é responsável por muitas coisas que acontecem na sua embarcação. O destino, o sucesso da tua embarcação está muitas vezes relacionado com a manutenção dos passageiros. E quem faz a manutenção disso, quem é? Eu. Nós. E aí, é por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo, no texto nós estamos dizendo assim: e alguns, né? Alguns. Então, o primeiro causador que nós temos que evitar para não nos, para não afundar, não tenha um coração duro de rejeição para com as coisas concernente à palavra de Deus. Não tenha um coração, sabe, queridos? É por isso que Paulo vai dizer assim: ao qual alguns rejeitando. Por que é que eles afundaram na fé? Porque eles rejeitaram. Não foi culpa de Deus, não foi culpa do Espírito Santo, não foi culpa da palavra de Deus, foi eles que rejeitaram. E essa palavra rejeitar, ela tem a ideia de rejeitar a ajuda de alguém. Eu não quero, eu não preciso. É por isso que Hebreus, capítulo 3, versículo 8, vai dizer assim, olha o que Hebreus 3, 8. É Bíblia, tá, irmãos? Poderia colocar alguns pensamentos filosóficos, mas é Bíblia, 3, 8. Não, o quê? Não endureçais os vossos corações. Não endureça o teu coração em coisas que são concernentes à palavra de Deus. Sabe, veio, a palavra foi liberada, pregada, doeu, bateu. Recebe. Pensa, analisa, vai para casa, ora, mastiga bem, deixa digerir, deixa a palavra fazer efeito. Eu não preparei palavra pensando em você, se falou com você, amém, dê glória a Deus por isso. Não sai daqui remungando, sai daqui dizendo: Senhor, aquela palavra foi para mim, se não foi para você, amém, querido, glória a Deus, aleluia. Mas nunca tenha um coração duro,
Quando a palavra de Deus é a palavra de Deus, não é a palavra do homem, não é a palavra, é a palavra de Deus, não é aquelas coisas que os irmãos sabem que eu não posso falar, não é nada daquilo, é a palavra de Deus. E se é a palavra do meu Deus, dói, machuca, mas a Bíblia diz assim que eu não posso, eu não devo rejeitar, ter um coração duro. Sabe, Deus foi rejeitado pelo seu povo, queridos. E a pior coisa chama-se o quê? Rejeição. Chega no ambiente de alguém sem avisar, que é horrível, né? Não aconselho ninguém. Mas liga, sei lá, fala que vai. E aí você sente o ambiente quando a pessoa te atende, oh, que bom você estar aqui, sabe? Como eu gostei. Você sente o clima, que você é bem acolhido, você... Né? Eu faço leitura dos ambientes. Então, você chega ali, as pessoas falam, não, seja bem-vindo, que bom que você está aqui, olha, que bênção que você está aqui, é bom demais. Você sente tão... Mas quando a pessoa te rejeita, não existe coisa pior. Deus foi rejeitado, Jesus foi rejeitado. Marcos capítulo 6, uma cidade toda rejeitou Jesus. Jesus chegou para libertar um endemoniado, um homem que estava endemoniado, sei lá quantos mil, uma legião de demônio, vivia no cemitério, vivia se cortando, vivia se matando. Jesus foi lá, libertou ele. Os moradores da cidade vieram e falaram assim, nós não queremos o Senhor aqui, vai daqui, vai embora. A gente tem que tomar cuidado com essa palavra, porque essa palavra aqui, iremos prestar conta de tudo que nós ouvimos aqui, amém? Segunda coisa que a gente deve evitar para aquela embarcação não avoe, não afunde, não naufrague. Está em João 16, 26, que é ouvir atentamente a voz do Espírito Santo. Ouvir atentamente a voz do Espírito Santo. E palavra de Deus é uma coisa, Espírito Santo é outra coisa. Só que os dois funcionam em concordância. Um não funciona com o outro, sem o outro, e o outro jamais irá agir sem o outro. Mas João diz assim, mas aquele, João 16 e 26, isso, acho que é. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. É 14, 26, desculpa. Vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Sabe, querido, o Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo de Deus, ele nos ensina. Entre várias funções do Espírito Santo, umas é ensinar. Aí Hebreus capítulo 3, versículo 7 diz assim, portanto, como diz a Escritura, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, Hebreus 3, 7, e Apocalipse capítulo 22, versículo 17, coloca aí, Carlos, para nós fecharmos, Apocalipse 22 e versículo 17, e eu queria que você olhasse, e o Espírito e a esposa diz, vem, e quem ouve, diga vem, e quem tem a sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Sabe por que muitas vezes nós estamos nos naufragando, afundando a nossa vida espiritual, queridos? Porque nós não ouvimos a palavra de Deus, temos um coração duro em relação à palavra. E segundo, existe mais, mas o tempo não dá mais. Segundo, é porque nós não ouvimos o Espírito Santo falar conosco. Ele até fala, ele até quer ensinar, ele até diz, sussurra aos nossos ouvidos, ele sussurra dentro de nós, mas às vezes a gente está tão entorpecido, tão dopado, tão envenenado, que às vezes ignoramos a voz do Espírito Santo de Deus. Mas que nessa noite você possa sair daqui com essas seguintes perguntas, que é a conclusão. É possível um cristão perder a fé? O que significa naufrágio na fé? E como evitar os causadores, os icebergs que pode levar
algumas pessoas afundar? Por que você não tem orado mais? Por que teu relacionamento com Deus diminuiu? Pare e pense. Vamos cantar, galera? Estaremos louvando o Senhor nessa noite. E eu quero que você pegue essa mensagem não como uma afronta. As pessoas pegam algo como muito pessoal. Não, irmãos, isso são princípios. Satanás que coloca na nossa mente que é pessoal. Eu não sentei com você por esses dias, sentei? Eu não conversei com ninguém aqui por esses dias. Eu não bati papo, acho que a única casa que eu fui mais foi a casa do Levi ali. Mas eu não sentei, bati papo com você, só bato papo com você quando é coisa concernente. Então não é pessoal. Mas se falou com você, é porque o Espírito Santo de Deus falou com você. Amém? Eu não ouvi sua história. Apesar que eu conheço as histórias de alguns irmãos, mas fique tranquilo, irmãos, eu tenho um sistema de delete. Você me contou uma história hoje, daqui uns 3 dias você me pergunta, eu falo assim, esqueci, não me lembrava. Esquece. Fica tranquilo. Raramente vem lá aquelas recordações. Mas o que eu quero falar nessa noite? Uma boa consciência evita com que nossa embarcação se afunde. Que você reflita nessa noite. Que você saia daqui nessa noite com o coração direcionado, ligado à sintonia de Deus. Deus quer falar com você, amém? Deus quer falar conosco e tem falado conosco aqui tremendamente. O problema é que às vezes meu coração está duro demais para ouvir a palavra. Ou às vezes está cheio de raiz de amargura demais para a palavra entrar. E aquilo que eu não permito ela entrar, não vai entrar. Vamos louvar o Senhor. Uma vez, serve até para a experiência. Uma moça na nossa igreja chegou e disse assim: pastor, a igreja de vocês é muito fria. Eu não sinto nada, eu não mudo nada. Eu falei, beleza, irmã, vai procurar uma igreja pentecostal. E ela foi. E aí começou a ver anjo, começou a ver sei lá o quê, um monte de coisa. Aí quando uns 3 meses, a irmã que tinha ido para o pentecostal estava afundada. Eu falei, o problema não é a igreja. O problema está na receptividade da palavra. Quando a gente quer ouvir Deus falar, Ele fala. Você já prestou atenção que os cultos mais maravilhosos é quando a gente está arrepentado? A gente senta bem aqui assim e a gente fica antenado, né? Ligado? Fala a Deus. Presta atenção no louvor. Glória a Deus, Deus está falando comigo. E a gente fala assim, que culto maravilhoso. Não é um culto foi maravilhoso. É porque naquele momento eu estava receptivo. Minhas antenas estavam ligadas. Meu satélite estava captando qualquer sinal. A frequência estava acima de 700 quilowatts. Estava altíssima demais. Estava pegando tudo. Estava até pegando pensamentos que nem ouvi Deus falava no meu coração. É isso. Como eu falei hoje aqui de manhã, nós precisamos aumentar o nível. Deus quer curar você. Deus quer curar eu. Deus quer curar nós. E Deus quer fazer uma obra maravilhosa em nosso coração. Mas às vezes o que impede é aquilo que está dentro de nós. Rapidinho. Uma pessoa foi pedir para David Shoa. David Shoa, ore por mim. E o Shoa orou, já morreu. Orou, e pulava, e sapateava, e falava em língua, e nada acontecia. Aí Shoa sentou, e falou assim, Espírito Santo, me mostra, me dê uma luz. E o Espírito Santo falou para ele, fala para ela, que ela tem que perdoar o seu marido. E aí ele entrou no baú daquela mulher, na história daquela mulher. E quando ela verdadeiramente se abriu para o perdão, Deus curou aquela mulher da enfermidade que ela tinha. O que impede muitas vezes